boa noite, seja bem-vindo ao Telenotícias. O governador da província de Maputo afirma que é necessário encontrar ao nível das comunidades alternativas para a formação dos jovens ao emprego e autoemprego e engajar em atividades culturais para desviar o seu foco da caça furtiva. Naturalmente que não esgotamos a abordagem, muito menos as respostas para as nossas preocupações. Mas entendemos que o mais importante é que nós demonstramos de que estamos preocupados e, sobretudo, de que não estamos no silêncio e que muito menos as nossas comunidades, que são as mais afetadas, estão esquecidas, nem tão pouco. Pelo contrário, queremos respostas. Primeiro, precisamos de oferecer alternativas às nossas comunidades. Este é um desafio antigo. Estamos a verificar sucessos em relação ao combate à caça furtiva, mas também concluímos ainda que a caça furtiva, a falta de oportunidades para outras atividades, também concorrem para a vandalização das vedações, para agudizar mais o conflito homem-fauna-bravia. Temos que encontrar, ao nível das nossas comunidades, alternativas para a formação do jovem, o emprego, outro emprego para a nossa população jovem em particular, engajar a juventude no desporto, as comunidades na cultura, na produção, de modo que possam ter foco em áreas diferentes destas que as movem para as áreas onde os animais deviam se concentrar mais. Ainda sobre a reflexão sobre o conflito fauna-bravia, para o que deixou ficar recomendações aos proprietários e gestores das fazendas bravias de modo a colmatar o conflito. Segundo, os nossos proprietários e gestores das fazendas de bravio não podem e nem devem abandonar as suas propriedades, que são em áreas bastante vastas, porque já tem a licença especial, está instalado, pronto. É preciso gerir a fazenda, a estácia, que é um ganho muito grande, merecer oportunidade de investir nesta área, na província de Maputo, onde temos uma riqueza muito impressionante. Então vamos cuidar bem das nossas coisas, contribuindo desta forma para uma melhor gestão deste conflito homem-fauna-bravia. As fazendas não podem estar só para receber turistas. Elas têm que funcionar e ver se tem gestores e donos, não como se fossem fazendas abandonadas. Então, recomendamos vivamente nesse sentido. A divulgação das estratégias de gestão do conflito homem-fauna-bravia também foi um dos pontos destacados pelo governador da província de Maputo. Nós precisamos, em terceiro lugar, de divulgar mais a estratégia de gestão do conflito homem-fauna-bravia, porque não é um vazio completo. Temos esta resolução do Conselho de Ministros 58/2009, de 11 de agosto. Então, vamos lá clarificar as responsabilidades neste domínio. Os nossos parceiros, os caçadores voluntários, profissionais em particular, agradecemos a contribuição, mas queremos vos convidar para se apresentarem mais nos distritos, para serem mais conhecidos, porque a missão aqui na província é muito grande. Os comitês de gestão de recursos naturais têm que ser revitalizados na base e capacitar mais membros
para integrarem os comitês de gestão. Os antigos têm que ser reciclados para reavivar o seu compromisso com esta causa. Lutero Simango diz que o processo de governação descentralizada não satisfaz os anseios da população. O líder falava assim à margem da primeira sessão ordinária da Comissão Política Nacional do MDM, que decorreu este sábado na cidade capital. Nesta reunião, o Movimento Democrático de Moçambique abordou diversos pontos de interesse público, tendo como destaque a governação descentralizada. Entre muitos assuntos, vamos debater sobre a situação política nacional e a governação descentralizada. Temos a plena consciência que o processo da governação descentralizada não satisfaz os anseios dos moçambicanos e muito menos como garantia de um processo da democratização. Por isso, nós continuamos firmes nos princípios, valores, objetivos e visão que orientam o nosso MDM. Defendemos a liberdade religiosa, democracia, a imprensa livre, direitos humanos, separação dos poderes, economia do mercado, justiça e oportunidades iguais, tendo o homem como centro da nossa ação política. O presidente do MDM, Lutero Simango, tocou também no que concerne ao terrorismo em Cabo Delgado, no qual considerou não haver uma participação inclusiva e defendeu que o combate ao terrorismo deve ser envolvente. Os 47 anos de independência, sem a participação efetiva, sem a abrangência efetiva e sem a inclusão total dos moçambicanos, significa divisão, significa exclusão. Por isso, não se pode construir uma nação na base de barreiras partidárias. Defendemos e sempre defenderemos que o combate ao terrorismo deve ser envolvente. O governo do dia deve deixar o discurso partidário sobre Cabo Delgado e promover um discurso nacional. Cabo Delgado é Moçambique. Na mesma senda, Simango referenciou as mudanças que anseia para o povo moçambicano. Queremos que em Moçambique haja políticas de inclusão. A melhor forma de garantir a estabilidade de famílias, desenvolvimento de pequenas e médias empresas, engajamento da juventude e da mulher. E também defendemos a redução dos impostos e a concorrência livre no mercado. O preço dos transportes coletivos na cidade da Beira vai, a partir de segunda-feira, custar 5 meticais mais caro, segundo a informação prestada pelo presidente do Conselho Autárquico da capital provincial de Sofala. Já temos a carta ratificada pelo Ministério dos Transportes e Comunicações, que nos autoriza a implementar a nova tabela de preços de transportes urbanos, referenciou o presidente do Conselho Autárquico da cidade da Beira, Albano Carige. Carige falava a jornalistas na Beira após a cerimônia de encerramento do curso básico da Polícia Municipal. Com a aprovação da nova tabela pelo Governo Central, os preços de transporte dentro da cidade da Beira sobem de 10 meticais para 15 meticais, respectivamente, e no caso de percursos para fora da cidade, de 20 para 25 meticais. Assim que recebemos o comunicado, informamos de seguida à Associação dos Transportadores da Beira e aos associados para que, a partir da segunda-feira, possam usar a nova tabela, acrescentou o autarca.
A cidade da Beira enfrentou por 2 dias, nesta semana, uma crise dos transportes quando os autocarros e chapas ligeiros, improvisados como transporte urbano coletivo, encostaram os seus veículos, mais uma vez exigindo a revisão do preço de transporte face ao aumento do preço de combustível. Há que se referir que o Ministério dos Transportes e Comunicações de Moçambique prometeu compensações e subsídios aos transportadores para mitigar o impacto do aumento dos preços dos combustíveis em Moçambique. O primeiro-ministro Adriano Malene aponta o crescimento da produção como fator de mitigação da inflação e, consequentemente, controle do custo de vida. Malene falava no âmbito das soluções para mitigar o custo de vida. Face ao crescimento do custo de vida no país, causado pela subida de preços dos combustíveis, que tem afetado não só o setor dos transportes, como também a conjuntura econômica, o primeiro-ministro Adriano Afonso Malian aponta para a produção como fator de mitigação. Quando a gente fala do custo de vida, o que a gente está a dizer é a inflação. E a inflação só se combate com produção. E é notável, nós não estamos a dizer isso, é notável que o esforço do governo no processo de produção está a melhorar. Por meio trimestre deste ano, crescemos 4,14%. Essa é a única forma que nós temos para trazer os preços para baixo. Não é distribuir comida, é criar as condições para que haja muito produto, porque se houver a produção, de facto, os preços e o custo de vida vai baixar. Malian diz ainda estar em curso ações de controle interno na produção, distribuição e fixação dos preços dos produtos. O preço não é o Estado que está a vender produtos, somos nós que estamos a vender, aumentamos os preços, não é o Estado. Então, é preciso também organizar, e o Ministério da Indústria e Comércio está a trabalhar para organizar esta parte de comércio, que é para depois nós sabermos quem é produtor, quem é distribuidor, quem é retalhista, quem é informal, porque neste momento as coisas não estão assim. E se não estiverem assim, vai ser extremamente difícil combater o custo de vida, ou seja, a inflação. O governante reitera que é preciso a participação dos moçambicanos no combate ao terrorismo e greves que atrasam ainda mais os esforços envidados pelo Estado moçambicano. A Força Militar Conjunta abateu um dos líderes terroristas no distrito de Macomia, província de Cabo Delgado. Esta informação foi avançada na sexta-feira pelo presidente da República, Filipe Nyusi. O terrorista abatido pelas Forças de Defesa e Segurança, tropas do Ruanda e a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral é reconhecido por Assani. O confronto deu-se nas matas do distrito de Macomia, no norte do país. O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, que se encontrava na vila do distrito de Moeda, disse que os terroristas encontram-se encurralados e fragilizados. O gestor clínico da AIDS Healthcare Foundation, Aníbal Nhacengo, diz que tem prestado melhores serviços sanitários às comunidades, providenciando recursos humanos e campanhas de testagem. Nhacengo falava após o encontro com o secretário de Estado da cidade de Maputo. Foi no âmbito das avaliações das estratégias implementadas nos serviços de saúde a nível da cidade de Maputo que o clínico da AHF, Aníbal Nhacengo, referiu que a coordenação entre os serviços de saúde e as organizações não governamentais poderá melhorar os serviços sanitários nas comunidades. Deste encontro, possamos ter melhor coordenação com os serviços de saúde da cidade de Maputo. E com esta melhoria da coordenação, poderemos, de uma forma geral, apoiar melhor o serviço de saúde para a melhor prestação de serviço aos utentes da cidade de Maputo. Sobre as estratégias usadas para a melhoria dos serviços de saúde na capital do país, Nhacengo disse:
As nossas estratégias baseiam-se essencialmente direcionadas para o utente. As nossas intervenções ao nível da unidade sanitária, assim como para as comunidades, é a prestação de melhores serviços para o utente, providenciando recursos humanos, assim como meios de serviços nas unidades sanitárias para a prestação de serviços. Ao nível da comunidade, prestamos também o nosso apoio em campanhas, assim como nas brigadas móveis, com os nossos meios de transporte, que é a clínica móvel, para a testagem para as comunidades e nos centros de maior aglomeração. No fim, o clínico deixou ficar uma avaliação dos serviços sanitários em torno da Covid-19. Bom, nesse nosso primeiro semestre a avaliação é positiva, pese embora tivemos a Covid-19 que impactou um pouco nas nossas atividades, mas o balanço é positivo porque conseguimos atingir quase todas as atividades que nós planificamos para este período. Este é o momento de observarmos a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas em Moçambique. Iniciamos, sim, com a zona norte do país, onde Pemba registra uma máxima de 26 graus, mínima de 20. Nampula apresenta uma máxima de 26 graus, mínima de 14. E Lixinga com uma máxima de 20 graus, mínima de 11. De referir que Pemba apresenta céu pouco nublado com previsão de chuva, Nampula céu limpo e Lixinga com previsão sem previsão de chuva e céu pouco nublado. E seguimos desde já para a zona centro do país. Quelimane apresenta céu limpo com uma máxima de 28 graus e mínima de 17. Beira com uma máxima de 25 graus, mínima de 16. Tete com céu limpo apresenta uma máxima de 30 graus, mínima de 17. E Chimoio com uma máxima de 23 graus e uma mínima de 10. É momento de terminarmos esta previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas em Moçambique, com a zona sul do país, que será já a seguir. Pois bem, ao encontro da zona sul do país, Inhambane apresenta uma máxima de 25 graus, mínima de 17. Xaixai, com céu limpo, apresenta uma máxima de 28 graus, mínima de 16. E por fim, Maputo, com uma máxima de 20 graus e mínima de 16. Esta foi a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas em Moçambique. A seguido, o melhor é um momento de observarmos a atualização da taxa cambial. Dentro de instantes, iremos sim observar a taxa de câmbio para ver quais são as atualizações que serão feitas nas moedas seguintes. O dólar apresenta compra de 63 meticais e 22 centavos e a venda a 64 meticais e 48 centavos. O rand apresenta compra de 3 meticais e 95 centavos e a venda a 4 meticais e 8 centavos. O euro apresenta compra de 66 meticais e 5 centavos e a venda a 67 meticais e 72 centavos. Libra, por fim, apresenta compra de 77 meticais e 52 centavos e a venda a 79 meticais e 7 centavos. Esta foi então a atualização da taxa cambial. Seguimos agora uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Até já. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas.
A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Ei. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao Bom do Entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, mas o chão está cheio, as nossas casas não tem onde dormir, não tem nada, é água só. Se paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe se paga nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Estamos de volta e seguimos com o essencial da informação. O presidente, ou melhor, vice-presidente William Ruto, está em uma campanha há menos de um mês antes das eleições presidenciais legislativas e locais que terão lugar no dia 9 de agosto. Na quinta-feira, Ruto levou sua mensagem Botonab para Kiambu, uma cidade perto da capital, Nairobi. Dirigindo-se a um comício, o chefe da coalizão Kwanza do Quênia disse que não tinha nenhum problema com seu ex-aliado, o presidente Uhuru Kenyatta. Ruto e Kenyatta foram companheiros em duas eleições bem-sucedidas, mas a dupla se desentendeu após a reeleição de Kenyatta em 2017. O veterano líder da oposição Raila Odinga recebeu o apoio de Kenyatta. As eleições presidenciais legislativas e locais de 9 de agosto estão sendo realizadas em um momento em que a maior economia da África Oriental enfrenta dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19 e pela guerra na Ucrânia. Tunísia e Argélia reabriram a fronteira terrestre na sexta-feira após o encerramento de 2 anos por conta da Covid-19. O posto fronteiriço de Meloa, perto de Tabarca, é o mais importante, segundo Jamel Zrik, oficial da Guarda Nacional, com 25% das entradas de argelinos por esta fronteira em 2019. A abertura da fronteira terrestre entre os dois países após mais de 2 anos de encerramento ocorre na sexta-feira de maneira fluida perto de Tabarca, dizem os jornalistas do lado tunisiano da AFP. As autoridades tunisinas esperam mais de 1 milhão de visitantes argelinos neste verão, incluindo a maioria dos turistas em 9 pontos de passagem entre os dois países, reabertos à meia-noite da quinta-feira. A decisão de reabrir as fronteiras terrestres fechadas por causa da crise sanitária de Covid-19, havia sido anunciada 5 de julho pelo presidente Abdelmajid Tebboune ao seu homólogo tunisiano Kais Saied. O posto fronteiriço de Meloa
perto de Tabarca, é o mais importante, disse Jamel Zigre, oficial da Guarda Nacional, com 25% das entradas de argelinos passando naquela fronteira em 2019. No mesmo ano, quase 3 milhões de argelinos chegaram à Tunísia, um terço dos visitantes estrangeiros, num ano marcado por uma forte recuperação de turismo. As fronteiras terrestres haviam sido fechadas pela Argélia em 17 de março de 2020 devido à pandemia de Covid, permanecendo abertas apenas para emergência. Autoridades russas lançaram esta sexta-feira a campanha para o recrutamento de voluntários para combater a Ucrânia. Os salários mensais oferecidos estão entre 3.500 e 7.000 euros, valores estes considerados exorbitantes para a maioria da população. As forças russas procuravam nesta sexta-feira avançar na região oriental de Donetsk em direção às cidades de Kramatorsk e Sloviansk, enquanto na Rússia procuravam recrutar voluntários para enviar novos batalhões para a Ucrânia e evitar uma mobilização geral. Os ataques terrestres concentraram-se na cidade estratégica de Siversk, a cerca de 44 quilômetros a este de Sloviansk, e cerca de 85 quilômetros a nordeste de Kramatorsk, os dois principais redutos ucranianos na região de Donetsk. Segundo a mesma fonte, as tropas ucranianas estão a retirar-se para Kramatorsk e Sloviansk. Por sua vez, o porta-voz militar ucraniano daquela região, Andrei Marosko, afirmou na sua conta da rede social Telegram que o comando tomou a decisão sobre a retirada gradual das suas unidades de Siversk em pequenos grupos. As autoridades ucranianas denunciaram também esta sexta-feira um ataque com mísseis contra Mykolaiv, a capital da região sul com o mesmo nome. Apesar dos avanços das forças russas nas regiões leste da Ucrânia, o governo de Kiev acredita que, com a ajuda do Ocidente, a guerra pode terminar antes do final do ano. Mesmo do ponto de vista militar, é um plano absolutamente realista para libertar os nossos terroristas e regressar pelo menos à situação que existia em 23 de fevereiro de 2022, apontou o ministro da Defesa ucraniano Oleksiy Reznikov, citado por mídias ucranianas. Assim, as autoridades russas lançaram uma campanha para o recrutamento de voluntários nas várias regiões do país. Os salários mensais oferecidos estão entre 3.500 a 7.000 euros, valores estes considerados exorbitantes para a maioria da população. Anestesista Giovanni Quintela, de 31 anos, foi preso este sábado em flagrante após estuprar uma mulher grávida durante uma cesariana em um hospital no Rio de Janeiro. O anestesiasta Giovanni Quintela, de 31 anos, foi preso em flagrante após estuprar uma mulher grávida durante uma cesariana em um hospital no Rio de Janeiro. O flagrante foi feito após mulheres da equipe de enfermagem suspeitarem o comportamento do médico durante as cirurgias. As colegas de Giovanni começaram a estranhar a quantidade de sedativos que o anestesiasta aplicava e a forma como ele se movimentava atrás do lençol que separava a equipe. Giovanni foi surpreendido e preso pela Polícia Civil durante um plantão e levado para o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste da capital fluminense. O médico demonstrou surpresa ao receber voz de prisão e ao tomar conhecimento de que tinha sido gravado a abusar da paciente. Giovanni atuou em pelo menos 10 hospitais públicos e privados. O médico se formou em 2017 no Centro Universitário no Sul Fluminense e concluiu a especialização em anestesia no início de abril. O anestesiasta foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de reclusão. Neste momento, a Polícia Civil investiga mais 30 possíveis casos de estupro de pacientes feitas pelo médico anestesiasta e, até o momento, 2 pacientes que foram atendidas pelo agressor prestaram depoimento à polícia.
E de encontro ao espaço de desporto, na 9ª jornada do campeonato de futsal na cidade de Maputo, que arrancou no início da noite desta sexta-feira, Atlético venceu o grupo desportivo Equibal por 2-1 num derby marcado por festas nas bancadas do pavilhão do Equibal. A jornada 9 do campeonato a nível da cidade de Maputo arrancou com uma goleada imposta ao Belua por 6-2 frente ao Gespetro, que foi superior em todos os momentos do jogo. Mas a derradeira festa de futebol de Selão foi o derby entre o Atlético e o Equibal. Como já se esperava, a partida foi eletrizante, com as duas equipas a fazerem de tudo para dominar a partida. Mas o equilíbrio pairava também até nos números de tentativas de golo. No entanto, a noite era mesmo do Atlético, que saiu vencendo por 2-1. Na ocasião, o selecionador nacional de futsal, Farouk Ismael, disse: É sim, nós temos um desnível nas nove equipes que estão, mas existem 3 equipes que estão no topo. Podemos dizer que é a equipa do Grupo Desportivo Equibal, do Atlético e da Petromoc, que tem um nível um bocadinho mais elevado em relação às outras. Não querendo dizer que as outras não estejam, mas precisam ainda trabalhar, são jovens ainda, mas acreditamos que com o trabalho que está a ser feito pelos treinadores, daqui a mais de 2 anos vamos ter boas equipes de futsal aqui que podem competir já a um grande nível. A 9ª jornada arranca hoje com os duelos entre Petromoc e Juventudes da Comunidade, a ADEC e Liga Desportiva. A Seleção Nacional de Futebol perdeu na tarde desta sexta-feira em Durban diante da Namíbia, isto é que é por 1-0, e foi eliminada da corrida grande final da Taça COSAFA 2022. É pela segunda vez que o combinado nacional é eliminado nas meias finais. Um golo apontado pelo avançado da Namíbia, Betuel Museu, aos 7 minutos, foi suficiente para afastar o combinado nacional da corrida à final do torneio COSAFA que decorre na vizinha África do Sul. Depois de uma entrada em grande da Namíbia, o combinado nacional fez de tudo para mudar o placar ainda na primeira parte. Tentativas frustradas. No segundo tempo, Chiquinho Conde não poupou nas substituições. Mudou os jogadores do ataque e da defesa na esperança de melhorar o caudal ofensivo dos Mambas. Mas o resultado não mais se alterou, fixando apenas em 1-0. Com esta derrota, os Mambas perderam a oportunidade de marcar presença na final pela terceira vez, depois de terem estado em 2008 e 2015, tendo sido finalistas derrotados nos confrontos diante da África do Sul e da Namíbia, respectivamente. Foi, sem sombra de dúvida, uma derrota muito difícil de digerir. Eu acho que a ansiedade também foi o nosso grande adversário. Houve situações do jogo em que nós fomos dominantes o jogo todo, desde do controle de posse de bola, um erro defensivo intranquilizou a equipa e fomos à procura do gol de empate. Não conseguimos, tivemos muitas oportunidades, ao contrário do jogo com a África do Sul. E por incrível que pareça, não tivemos muito bem numa fase em que colocámos 2 pontas de lança a jogar com 4-4-2 e perdemos o equilíbrio defensivo, sofremos um pouco aquilo que foi a transição rápida, a defesa de ataque da equipa da Namíbia, com jogadores muito rápidos, e tivemos alguma dificuldade. Nota-se perfeitamente a falta de ritmo também e também o hábito de se jogar ao mais alto nível várias vezes. O tempo de descanso foi curto, infelizmente não conseguimos recuperar todos os jogadores. Está pautada a informação para a edição de hoje. Continuação de um bom final de semana. Boa noite e até amanhã.